Amém. Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso estudo. Eu não sei como você tem recebido esses estudos. Para mim tem sido assim uma alegria, né? Não apenas prepará-los, mas transmiti-los e eu espero no Senhor que essas palavras estejam enriquecendo a sua vida, estejam te ajudando a se fortalecer em Deus, a se fortalecer no conhecimento e na palavra do Senhor, e a te motivar cada dia mais a alcançar tudo quanto o Senhor Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos por um momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te pedindo, Senhor Deus, a Tua bênção nesse momento, te pedindo o Teu favor, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos ensina que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito vivifique a Tua palavra nos nossos corações, que ela venha, Senhor, a penetrar na nossa mente, no nosso coração e promover em nós a renovação da nossa mente, promover em nós, Senhor, a libertação, como aquela espada que penetra e que quebra cadeias, desfaz sofismas, rompe com as fortalezas, Senhor, e traz verdadeiro entendimento, não apenas para estarmos livres, mas também para usufruirmos de tudo quanto o Senhor tem proposto para as nossas vidas, de tudo quanto o Senhor pagou alto preço para que pudéssemos usufruir, Pai. Abençoa-nos nessa noite. Abre-nos o entendimento e enriquece-nos com a Tua palavra preciosa e poderosa, Pai, pelo poder do nome de Jesus. A Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor, e diante do Senhor estejam as nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos no penúltimo estudo a respeito do reino de Deus. Óbvio que não temos a pretensão de esgotar esse assunto, é um assunto imensamente vasto e que a gente poderia falar muitas e muitas e muitas vezes, mas vamos encerrar aqui para a gente poder mudar o tema e abordarmos outros aspectos da palavra do Senhor. Eu tentei fazer um apanhado minimamente geral, né, de assuntos, mas enfim, não tenho a pretensão de esgotá-los de maneira nenhuma. E hoje, então, nós vamos estar falando a respeito de um treinamento pelo qual o cidadão do reino precisa passar. Esse treinamento nada mais é do que o nosso desenvolvimento, o nosso fortalecimento e tudo que nós vamos inevitavelmente viver e por meio dessas experiências adquirirmos estrutura, adquirirmos força, adquirirmos resistência, adquirirmos esperteza do ponto de vista de uma atenção, de uma vigilância, né, maior a respeito de todas as coisas. Então, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos estar lendo aqui a partir do verso 11. Eu te dou um minutinho para que você possa abrir a sua Bíblia, apesar de que a Ingrid sempre nos dá uma boa cola para a gente poder também usufruir aqui do que já está sendo projetado. Amém? Então, Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, a palavra de Deus nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, nós não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra indivíduos. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero só reforçar esse finalzinho aqui. Para que possais resistir no dia mau. Ou seja, haverá dia mau, haverá momentos difíceis,
mas nós precisamos estar fortes o bastante para resistirmos ao dia mau, ou seja, não sucumbirmos, não desfalecermos. E depois de ter desvencido tudo, ou seja, depois que toda a prova terminar, todas as batalhas, todas as lutas terminarem, permanecermos inabaláveis. É claro que nós não temos a ideia ou a pretensão de que vamos conseguir fazer isso por nossa própria conta. Nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E exatamente porque Ele sabe disso, que Ele enviou o Seu Espírito, como nós vimos na semana passada, e também deixou para que nós nos fortalecêssemos a Sua palavra. E é por meio do Seu Espírito e da Sua palavra que nós somos forjados. E por meio das circunstâncias da vida que nós somos treinados para sermos fortes o bastante, para resistirmos o dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. A gente sabe que aquele que crê no Senhor Jesus e que ouve as suas palavras e obedece os seus mandamentos, que esse tem caminhado no reino de Deus. Não basta crermos, mas é preciso que nós venhamos a crer, também ouvir as suas palavras e obedecermos os seus mandamentos. Essas são as recomendações que o Senhor nos dá. Né? Há até um versículo bíblico que diz, você crê que Deus existe, o diabo também crê. Nem por isso o diabo será salvo. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Aquele que ama o Senhor também obedece os seus mandamentos. Há inúmeras passagens da Bíblia que nos mostram que a vida não se resume ao que nós experimentamos aqui. Deus tem muitos planos a nosso respeito, não apenas nesse mundo, mas depois de tudo isso aqui, Deus tem coisas excepcionais reservadas para nós. E nós sabemos que isso aqui não esgota os propósitos de Deus, muito pelo contrário. Aqui nós somos peregrinos, a palavra de Deus nos chama de peregrinos, estamos peregrinando, caminhando rumo a um plano eterno que o Senhor tem preparado para nós, ao pleno resgate das nossas vidas, para que nós possamos retornarmos ao lugar que estava o homem desde o princípio, quando foi criado, e que infelizmente, por causa do pecado, da sua própria desobediência, ele perdeu esse lugar. Um lugar de perfeição, um lugar de plena comunhão com Deus, um lugar de santidade, um lugar onde o amor de Deus fluía, onde as coisas fluíam em harmonia, em paz, em bem-estar, em satisfação, em alegria, em comunhão, coisas que hoje o mundo já desconhece, que nós vivemos em meio a tantas tribulações, tantas divisões, tantos confrontos, tanta falta de amor, que a palavra de Deus até anuncia que no final dos tempos o amor esfriaria de quase tudo. Então, realmente a gente sabe que os planos do Senhor são muito maiores do que o que nós vivemos aqui hoje, mas já podemos desfrutar de coisas extraordinárias a respeito do reino de Deus, como já vimos em estudos anteriores. Então, vimos nos estudos anteriores que Deus tinha outros planos para o ser humano, que foram frustrados pela investida do diabo associada à desobediência do homem. Então, para que a vontade de Deus se frustre, como se frustrou ali no Éden, né? Para que a vontade do Senhor não se realize em nossas vidas, é necessário que hajam esses fatores se conformando, né? Caminhando ao encontro um do outro. A desobediência do homem, as investidas do diabo. Ou apenas uma simples e deliberada escolha do próprio homem de rejeitar a Deus, de rejeitar os seus propósitos e de dar as costas para Ele. Também já seria o bastante para que os planos do Senhor na vida desse homem fossem frustrados. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade e o direito de escolhermos a quem vamos servir. E a palavra do Senhor nos mostra isso com muita clareza. Escolhei hoje a quem você vai servir, né? Então até Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o diabo, ele não terá nenhuma legalidade se não houver a desobediência, se não houver um consentimento para que ele possa entrar e
tomar o seu lugar. E na verdade eu quero até esclarecer isso, porque esse consentimento não é propriamente que alguém possa dizer, entre diabo, fique à vontade, você pode fazer a bagunça que você quiser na minha casa. Não é dessa maneira que ele age. Na verdade, ele age por meio das brechas que as nossas desobediências ou o nosso pecado geram. E ele se aproveita dessas brechas para que por meio delas ele invada as nossas vidas sem nenhum consentimento. Então, para que ele não tenha lugar, nós não podemos dar lugar, né? E a Bíblia fala sobre isso, não deis lugar ao diabo. São versículos importantes para a gente estar sempre lembrando de quanto é importante preservarmos os nossos muros, né? bem fechados para toda a oportunidade das investidas malignas. Então, na verdade, não importa que estratégia de sedução o diabo possa utilizar. Se nós formos vigilantes na palavra de Deus, ele não terá lugar, ele não terá oportunidade, ele não terá autorização para nos tocar. É impressionante isso. Meus irmãos, creiam, ele vê o que nós não vemos. Ele vê, por exemplo, o sangue de Jesus sobre a vida daquele que crê no Senhor Jesus e tem os seus pecados lavados e remidos no seu sangue. Ele vê esse sangue, ele vê o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso ele não pode tocar no ungido do Senhor, ele não pode tocar naquele que pertence ao Senhor. E ai dele se tentar fazer isso. Ele sabe a quem vai enfrentar, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele respeita, mas ele está sempre na espreita, aguardando uma boa oportunidade para se aproximar, encontrar um lugar, entrar e nos devorar. Por isso nós precisamos estar atentos. Para nos protegermos, uma das coisas mais importantes é nós compreendermos qual é a nossa real condição. E isso é muito bem exemplificado na palavra de Deus, quando o próprio Senhor Jesus nos diz assim, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria de prontidão na porta para impedir que o ladrão entrasse. Mas o ladrão vem quando ninguém o espera. E a Bíblia compara o diabo ao ladrão, né? Então, o que é nós olharmos e identificarmos a nossa real condição? É nós conseguirmos perceber aonde nós estamos mais fortes e aonde somos mais frágeis. Aonde nós precisamos vigiar porque somos mais vulneráveis e aonde nós somos já bem consistentes em resistir às tentações, às provações, às nossas próprias fraquezas ou às suas investidas. O quanto nós estamos atentos ou distraídos para que ele possa nos enredar sorrateiramente. Há uma cena que eu não sei se vocês vão se lembrar, mas como tem, sei lá, talvez uns 2 meses atrás eu vi essa cena, isso ficou mais vivo na minha mente. Naquele filme do Mowgli, em que a serpente vem conversar com ele. E ela pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Onde é que você vai? E aí ela fixa o olhar dela no olhar do Mowgli, e aí aqueles olhos vão assim meio que hipnotizando o Mowgli, e o Mowgli fica ali muito preso naquela imagem da cabeça da serpente e dos seus olhos, e enquanto ela vai falando com ele e distraindo ele com aquela conversa, todo o corpo dela vai enredando o Mowgli assim e apertando o cerco com o objetivo de espremê-lo, sufocá-lo e matá-lo. Mas aí, na hora, entra um daqueles animais que eram amigos dele, eu não me lembro se era o urso ou se era a pantera, não me lembro, um dos dois, entra em ação e joga a serpente longe e livra ele daquele momento. Então, é assim que ele age. Ele vai nos distraindo e se nós não estivermos vigiando os nossos pontos frágeis, nós podemos ser mais vulneráveis. Então, assim, quanto mais lúcido for o nosso olhar, a nosso próprio respeito, mais nós estaremos vigiando e nos protegendo, nos guardando das suas investidas. O nosso olhar será mais lúcido à medida em que a gente vai amadurecendo em Deus. Porque quanto mais aprendemos de Deus,
mais percebemos quem somos e o que não somos. É curioso pensar nisso, né? Se você pega uma criança bem pequena, você diz para ela assim, vamos fazer isso, você consegue fazer isso? A criança diz, vamos, eu consigo. E aí quando ela vai se deparar com o que você está propondo, ela começa a ver que ela não consegue fazer. Né? Então assim somos nós. A gente acha que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, mas à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai se aproximando mais do Senhor, a gente vai tendo maior lucidez e uma visão mais nítida a respeito de nós mesmos, e a gente vai sabendo exatamente o que a gente pode, o que a gente não pode, aonde eu já estou mais forte, aonde eu ainda sou frágil. Então essa lucidez ela vai se fortalecendo à medida do nosso amadurecimento em Deus. E quanto mais nós aprendemos dele, mais percebemos que nós nada somos. E não tem como ser diferente. Quanto mais eu enxergo ao Senhor, mais eu enxergo a minha debilidade, mais eu percebo a minha fragilidade. E não poderia ser de outra forma. Nós estamos nos comparando, nos confrontando com o Criador de todas as coisas, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso, majestoso. Mas é bom termos esse confronto, porque mais nós nos apaixonamos por esse Deus, que apesar de não sermos nada, Ele nos ama tanto e faz tanto por cada um de nós. Então, quanto mais aprendemos dele, mais percebemos que nada somos, e quanto mais maduros, mais dependente dele nós nos tornamos. E quanto mais dependente, mais fortes. A palavra do Senhor nos diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando somos fracos, então é que somos fortes. Por quê? Porque é nessa hora que nós dependemos dele completamente. Nessa hora em que eu estou aqui, eu dependo dele completamente. Como que eu posso fazer com que as minhas palavras ou as palavras do Senhor entrem na sua vida e promovam transformação em você? Façam com que você tenha uma revelação do que a palavra de Deus nos diz. Só o Espírito pode fazer isso. Eu dependo nesse momento 100% do Senhor. E eu sei que eu nada posso. Então, quanto mais nós reconhecemos isso, mais forte nos tornamos, porque a gente deixa de tentar fazer na força do nosso braço e a gente vai em busca do verdadeiro auxílio, daquele que pode todas as coisas. Por isso nós alcançamos êxito. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo nos diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Esse versículo é tremendo. Que vocês se abstenham das paixões carnais. A nossa carne é movida por paixões. E essas paixões fazem guerra contra a nossa própria alma. E é exatamente aquilo que o Senhor Deus disse a Caim naquele momento ali, em que ele já estava muito aborrecido, já planejando assassinar o seu irmão. A palavra do Senhor, o Senhor disse a ele, o seu intento será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O teu intento, a tua paixão carnal, ela é contra você. Então, é importante a gente entender que a nossa carne, ela não nos favorece em nada. E darmos lugar às nossas paixões carnais não vai nos trazer nenhum benefício, por mais que seja prazeroso. Mas é importante a gente entender que isso traz guerra contra a nossa própria alma. As paixões associadas às investidas malignas é que guerreiam contra a nossa alma, tentando nos distrair e nos desviar da única estrada que nos leva ao reino eterno. Só há uma estrada, não há outra estrada, só há uma estrada, e ele tenta de todas as maneiras, as nossas paixões carnais, juntamente com as investidas malignas, nos distrair e nos desviar dessa única estrada que nos leva ao reino eterno. Há um livro muito interessante
que se chama O Peregrino. O autor dele é John Bunyan. É um livro muito antigo, mas que até hoje é muito lido. É um livro maravilhoso, que ele fala exatamente sobre esse assunto, sobre a peregrinação do cristão. Né? Então, esse cristão que começa ali na sua angústia de entendimento de que ele é um pecador e ele sai em busca, né, envolvido em uma imensa inquietação, ele sai em busca dessa salvação, que o liberte de toda essa inquietação. E ele chega, então, ao encontro com Cristo e aí começa a sua peregrinação, né, esbarrando no caminho com vários personagens que tentam desvirtuá-lo no meio da sua jornada. Também ele esbarra com alguns outros personagens que o fortalecem, que o animam, que o ajudam, né, que o motivam a não desistir e a permanecer naquela estrada. Então, o livro vai contando de uma forma muito divertida, através de diálogos. É muito interessante, eu recomendo que vocês leiam esse livro. O nome é O Peregrino. E ele cruza com o evangelista, que é o que leva ao caminho da salvação. Ele cruza com uma pessoa chamada Sábio Segundo Mundo, né? Com tantas convicções, sabedorias mundanas. E ele cruza com uma pessoa chamada Presunção, com outro chamado Desconfiança, Hipocrisia. Ele cruza com o fiel, que o ajuda a permanecer ali no meio do caminho, não se desviar. Ele cruza com os falsos mestres, ele cruza com o senhor amor ao dinheiro, ele cruza com o adulador e com a ignorância. São personagens, tem outros personagens, eu não citei todos. E no meio desse caminho todo ele passa por alguns lugares, ele passa pelo pântano do desânimo. Quantos de nós já não passamos por esse pântano? O pântano do desânimo, o desfiladeiro da dificuldade, o vale da humilhação. Eu imagino que você esteja se identificando com esses lugares, porque eu me identifico com esses lugares. Todos nós já nos sentimos dessa maneira em algum momento da nossa vida, o vale da sombra e da morte, a feira das vaidades, as montanhas aprazíveis, e ele chega finalmente à cidade celestial. Esse lugar nós ainda não chegamos, ainda não conhecemos, mas eu sei que chegaremos lá em nome de Jesus. É algo tremendo que a nossa mente tenta vislumbrar, mas por mais que a gente tente, a palavra de Deus diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo seu Espírito. Então, pelo Espírito de Deus, a gente pode vislumbrar coisas extraordinárias, que com certeza estão ali nos aguardando, aguardando a todo aquele que crer e que se mantiver fiel ao Senhor em toda essa peregrinação, sem se desviar desse caminho. Então, esses personagens e lugares, de forma muito interessante, representam as dificuldades, os obstáculos e lutas que os cristãos, de um modo geral, enfrentam ao longo da sua caminhada. Como somos capazes de reconhecê-los e de nos desvencilharmos deles no meio da nossa peregrinação? Então, nós já vimos que a nossa luta não é contra sangue nem carne, ou seja, não estamos lutando contra pessoas. Ela é contra o diabo, contra os demônios e contra esse mundo tenebroso que jaz no maligno e que tem toda uma trama para nos enredar e nos envolver até que nós venhamos a sucumbir. Ele não faz questão, ele que eu digo é o diabo, ele não faz a menor questão de levar os louros da vitória, ou seja, ele não quer que você perceba que ele está agindo ali por trás de todos os cenários que tentam nos envolver. Ele não faz a menor questão que você o reconheça, muito pelo contrário. Ele prefere que você não o perceba, que você não o reconheça, que você não o identifique, porque assim você fica mais desatento e você fica mais desguarnecido. Contanto que os objetivos dele sejam alcançados, isso é o que ele quer. E a pergunta é: quais são os seus objetivos? Quais são os objetivos do maligno contra as nossas vidas? A palavra de Deus nos diz que ele se opõe a Deus e a tudo o que Deus ama. E, obviamente, como todo covarde, já que ele não pode enfrentar o pai, ele se levanta contra o filho, para que por meio do filho ele atinja o pai. Ou seja,
Já que ele não pode enfrentar o próprio Deus Todo-Poderoso, ele vem violentamente contra o homem que é alvo do amor de Deus. Por isso ele vem furiosamente contra as nossas vidas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o que fez o Senhor? Ele, por meio do seu Filho Jesus, nos revestiu de autoridade sobre o reino das trevas. E eu quero te convidar a ler comigo em Mateus 10:1 essa palavra. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Que coisa extraordinária que o Senhor nos deu. Deu aos seus discípulos, e obviamente que isso se estendeu àqueles que viessem a crer. Jesus, na oração que ele fez em João 17, ele ora por aqueles discípulos e ele ora por todos os que viessem a crer. Então nós estamos envolvidos nessa oração e nessa intercessão do Senhor Jesus. E essa autoridade foi dada a todo aquele que crer. E eu quero ler isso de novo. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, sabendo que nos foi dada essa autoridade, o que ele faz? Ele se empenha com muita criatividade para nos fazer desacreditar de quem nós somos e do que podemos e do que de fato importa. Toda a estratégia dele agora é essa: esvaziar a nossa autoridade. Porque se nós estivermos realmente revestidos dessa autoridade, ele não tem como prevalecer contra ao servo do Senhor. Porque apesar de sermos simples servos de Deus, temos a autoridade que vem da parte do próprio Deus para o repreender e para dar a ele ordem de retirada. Em nome de Jesus. Ele também tenta nos roubar o direito legal de exercermos essa autoridade. Então, de que maneira ele esvazia a nossa autoridade? Ou fazendo com que a gente desacredite, ou mesmo não perceba, ou não saiba o quanto nós somos e o que somos e por que temos essa autoridade da parte de Deus, ou ele investe nas nossas brechas para que, por meio das brechas, ele tenha legalidade de esvaziar a nossa autoridade. Quais são as suas estratégias? Ele usa, eu vou citar algumas estratégias. Primeira estratégia que eu vou colocar aqui para que a gente possa refletir a respeito. O diabo usa a estratégia da distração. Aquela do Mowgli, né? Enquanto ele está ali conversando com o Mowgli, ele vai enredando, ele vai aprisionando, ele vai oprimindo, ele vai cativando as nossas vidas, nos colocando em cativeiro, para que a gente não possa exercer a nossa autoridade diante do Senhor. De que maneira ele nos distrai? Ele nos distrai de muitas maneiras. Ele é criativo demais. Então ele utiliza as necessidades da vida. Óbvio que nós temos necessidades. Então ele utiliza as necessidades da vida comum, para nos sobrecarregar, para nos distrair. E a palavra de Deus diz: não temas. O Senhor sabe que você necessita de todas essas coisas. E para completar esse raciocínio, ali no deserto, na tentação que o Senhor Jesus sofreu, uma das coisas que ele usou foi isso. Você está com fome? Dê ordem a essas pedras para que elas se transformem em pão. E aí Jesus responde ao diabo: não só de pão viverá o homem, ou seja, não só das minhas necessidades básicas satisfeitas que eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver, acima de tudo, pelo sustento que provém da parte do Senhor. Deus sabe que o homem não vive de brisa, ele precisa de alimento. Ele sabe que ele precisa de roupa para o aquecer. Ele mesmo teceu uma roupa para Adão e Eva, que não tinham roupa naquele momento em que pecaram contra o Senhor. Ele sabe das nossas necessidades, mas é importante que a gente entenda que Deus é o nosso provedor e Ele não vira as costas para as nossas vidas. Uma outra estratégia dele é a honra, o reconhecimento, valor, vaidade, soberba, e o homem sabe muito bem se perder no meio de tudo isso.
né? O quanto que nós fazemos questão de sermos honrados, de sermos reconhecidos, de que reconheçam o nosso valor, de sermos exaltados. Muitas vezes a necessidade de que reconheçam o nosso valor é porque nós mesmos não o reconhecemos. Então a gente precisa que o outro reconheça e nos diga, você tem valor, você é uma pessoa especial. Agora eu te digo, se você reconhece, se nós somos capazes de reconhecer o nosso próprio valor diante do valor que Deus nos deu e daquilo que Ele nos incumbiu e do significado das nossas vidas, da essência da nossa existência, nós precisamos que outros venham reforçar isso o tempo todo para a gente. Não, nós não precisaríamos. Precisamos porque exatamente não conseguimos muitas vezes por nossa própria conta enxergar o nosso próprio valor. E isso fica em xeque, o tempo todo em xeque, gerando muita insegurança, abatendo a nossa autoestima, gerando angústia, gerando um sentimento de desprezo, de desvalor, de falta de apreço, de amor das pessoas para conosco ou do próprio Deus para conosco. Então, isso é uma das coisas que ele usa e usa muito. A nossa vaidade. Vá ler lá em Eclesiastes o quanto o homem é vaidoso. E o quanto a gente precisa lutar contra essa vaidade. Que todo tempo vai tentar nos dar uma bela de uma rasteira. Porque a palavra de Deus diz, Deus não vai permitir que ninguém roube a sua glória. A glória é do Senhor. Ele vem nos distraindo com uma sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga de trabalho nada mais é do que ladrão de tempo. A sobrecarga de trabalho rouba o nosso tempo. E nós ficamos em situações em que nós não temos tempo para nada. Não temos tempo para a família, não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para buscar e nos consagrarmos ao Senhor, não temos tempo para os amigos, não temos tempo para nós mesmos. Porque estamos absurdamente sobrecarregados de trabalho. E isso sempre que eu penso nesse assunto, eu me lembro daquele momento ali em que o povo de Israel no Egito, enquanto Moisés já vinha conversando com Faraó e dizendo a Faraó, Deus me chamou e me trouxe aqui para te dar o seguinte recado, deixa o meu povo ir para o deserto me adorar. E sabe o que o Faraó disse? Entre os seus amigos e companheiros, ele disse assim, esse povo está com tempo demais, o tempo está sobrando para eles perderem tempo pensando nessas coisas, vamos sobrecarregá-lo de mais trabalho, e eles já eram escravos, para que eles não tenham tempo de pensar nessa coisa de adorar o Senhor. E aí ele dava aos escravos, aos israelitas, ele dava o material para que eles produzissem os tijolos, porque a ocupação deles era essa, produção de tijolos, e aí eles disseram o seguinte, agora nós não vamos dar mais material para vocês, vocês vão ter que ir em busca do material, e uma vez que consigam o material, transportem o material e produzam os tijolos com esse material, ou seja, mais trabalho. E eu penso que quando a gente se deixa sobrecarregar por trabalho, nós nos tornamos o povo de Israel na mão de Faraó. Tão sobrecarregados de trabalho que não temos tempo para pensar em adorar ao Senhor. Para estarmos livres e podermos buscar ao nosso Deus. Podermos servi-lo e cuidar das coisas preciosas que Ele confiou nas nossas mãos, que é a nossa própria família, que é a nossa própria vida, que é a vida dos nossos irmãos, que é a sua obra, que é o ministério para o qual Ele nos chamou, coisas preciosas que são deixadas de lado pouco a pouco pela sobrecarga do trabalho, pelos ladrões de tempo. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz, há tempo para tudo. Então, se há tempo para tudo, segundo a palavra de Deus, então há tempo para trabalhar e para parar de trabalhar também, não é? E exercer o restante do tempo em outras atividades e outras funções. Uma das outras distrações seria o lazer. A minha necessidade de descanso, óbvio que diante de tanta sobrecarga de trabalho, a gente precisa descansar. Então, assim, aquela necessidade de descansar, de se refazer, não que o descanso seja ruim, eu volto a dizer, há tempo para tudo, inclusive para descansar, inclusive para o lazer, mas é importante a gente entender que quando nós estamos sobrecarregados,
toda essa sobrecarga suga toda a nossa energia. A gente dorme e a gente não descansa porque a nossa alma anda aflita. E essa aflição nos suga as nossas forças. Então a gente dorme e não descansa, a gente tem tempo de lazer e não relaxa, a gente tem muitas coisas e nada disso atende à nossa necessidade, porque estamos sobrecarregados, envolvidos em muitas distrações. Problemas e enfermidades é uma outra forma de distração. Não que a gente não enfrente os problemas, não que a gente não tenha que lutar contra eles, não que eles de fato não nos aflijam, mas a gente tem que entender que os problemas devem ser levados ao Senhor. E uma vez levados ao Senhor, eles devem ser deixados aos pés da cruz. De que me adianta ir a Deus em oração? De que me adianta deixar os meus problemas aos pés da cruz? E na hora em que eu me levanto daquele momento de oração e de comunhão com Deus, eu pegar tudo aquilo e levar de volta junto comigo. Lembre-se que o Senhor Jesus nos disse, deixa aqui o teu fardo pesado, o teu jugo, e troca comigo. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, e assim achareis descanso para as vossas almas, diz o texto. Então, os problemas, as enfermidades, as lutas, as adversidades, elas vêm também para nos sobrecarregar, para nos distrair, para nos ocupar demasiadamente a mente e o coração, para que não haja tempo de estarmos buscando ao Senhor e servindo ao Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Eu acho maravilhoso quando a gente vê na palavra de Deus, e você que está lendo os textos da sequência da leitura bíblica, nós estamos agora em Gênesis, e ali o texto fala quando o Senhor vai andando junto com Abraão, e os anjos que estavam ali com ele, e ele diz assim, não é bom, não é certo que a gente, não é correto que a gente compartilhe com Abraão aquilo que nós vamos fazer? Afinal de contas, ele será pai de numerosas nações. Gente, eu li aquilo esses dias, eu fiquei tão maravilhada, porque assim, olha a nobreza com que Deus nos trata. Ele se dispõe a compartilhar com Abraão aquilo que ele pretendia fazer, que era a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque Abraão seria pai de numerosas nações. Ou seja, ele já vislumbrava Abraão concretamente pai de numerosas nações, quando Abraão não tinha nenhum filho ainda sequer. Esse é o olhar de Deus para nós. E é dessa forma, com toda essa dignidade e nobreza que o Senhor nos trata. Deus não nos chamou para andarmos sobrecarregados, aflitos, afligidos, distraídos com muitas sobrecargas. Sobrecargas pelos bens materiais, pelas riquezas que nos fascinam, que nos dominam e essa incessante busca pela riqueza. Deus não nos chamou para estarmos sobrecarregados pelos medos, pelas inseguranças, pelas dúvidas, que de muitas maneiras servem para nos intimidar, para nos pressionar e dizer, não, sai daqui porque você não vai conseguir. E o medo te domina, o medo grita como aquele gigante Golias gritava para Israel, e Israel se tremia todo e não conseguia lembrar que havia um Deus sobre Israel que iria prevalecer contra aquele gigante. Tamanha os berros do medo, tamanho o efeito que aquilo trazia sobre aquele povo. Então os medos, as inseguranças, as dúvidas nos intimidam, nos sobrecarregam, nos colocam anulados dentro da obra de Deus, do poder que Deus nos imbuiu para lutarmos e prevalecermos. Uma outra forma de distração que ele utiliza são as feridas, as mágoas, os ressentimentos, que a gente remói e rumina, e aquilo vai nos envenenando de tal maneira que nos adoece e nos contamina. E com isso nós também perdemos a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. E, por fim, a autocomiseração. Quanto mais eu me vejo como um nada, quanto mais eu não consigo enxergar a obra de Jesus na minha vida, quanto mais eu não consigo enxergar aquilo que Ele colocou em mim e aquilo que Ele me capacitou, dons, talentos, virtudes,
Quanto mais tudo isso fica obscuro na minha mente, quanto mais eu olho para mim e me sinto como um nada, um inútil, algo que não serve para coisa alguma, menos eu vou me levantar com autoridade para exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Concorda comigo? Quando aquele povo intimidado estava ali, apavorado, se tremendo, cada vez que Golias aparecia e dava um grito, o jovenzinho Davi chega absolutamente na maior empáfia, sem nenhum medo, sem nenhuma intimidação, e ele diz: quem é esse que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Que ousa afrontar o exército, porque a afronta era para o exército. De quem é o exército? Do Deus vivo. Nós somos povo, propriedade exclusiva do Deus vivo. E a gente não pode perder isso de vista. E essa autocomiseração rouba de nós isso. E a gente precisa jogar essas distrações para fora. Uma vez eu tive assim um cenário desenhado na minha imaginação que para mim foi muito significativo. É como se nós estivéssemos num cômodo, num quarto, com um janelão. E ali, ao decorrer da vida, fosse gradativamente sendo desenhado um cenário naquela janela. E vamos imaginar um cenário nebuloso, um cenário de um céu escuro, de pesadas nuvens, com raios, com uma chuva intensa, com um vento frio que nos intimida e que nos dá vontade de entrar debaixo das cobertas e ficar ali protegidos. E aquele cenário chega num determinado momento da vida da gente, ele está cobrindo toda a janela, como se um artista pintasse todo o vidro com esse cenário. E nós dormimos e acordamos olhando para aquele vidro, olhando para aquele desenho, olhando para aquele cenário, e é só isso que nós vemos. E passamos a acreditar que todos os nossos dias são cinzentos, nebulosos, escuros, sombrios, frios, de fortes chuvas. Até o dia que, por alguma razão, que eu creio que é aquele incômodo que o Espírito Santo promove em nós e nos desperta a questionarmos a realidade das nossas vidas, e nós, investidos por esse impulso do Espírito Santo, nós vamos até a janela e puxamos o vidro e abrimos essa janela. E quando nós abrimos a janela, a gente se depara com um céu azul, com um sol brilhante, com um dia gostoso, agradável, fresco, que nada tem a ver com aquele cenário que estava nos envolvendo como uma realidade permanente sobre as nossas vidas. É isso que Deus quer que a gente faça. E é por essa autoridade que Ele nos deu, que Ele quer que a gente saia rompendo com as janelas que criam cenários mentirosos a nosso próprio respeito. Não temos que entrar nessa autocomiseração. Nós temos que crer que fomos chamados pelo próprio Senhor para ocuparmos lugares altos de autoridade. Autoridade contra as trevas, contra as enfermidades. Autoridade que Deus nos deu. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim, esse texto é muito rico e eu vou ler um versículo de cada vez, então eu vou interromper o primeiro, depois vou dar sequência num outro momento. Então fique com esse texto aberto. O texto diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Quem é militar sabe exatamente o que isso representa. A pessoa que está selecionada ali para ser o sentinela, ele está prestando serviço com a sua arma ali, vigiando. Se o colega passa ali na algazarra, chamando os outros para a festa, ai dele se mexer daquele lugar. Ele nem pisca. É que nem aqueles soldados ali do palácio da rainha da Inglaterra. Você pode cair no chão na frente deles, eles não se movem, eles não piscam.
nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O nosso contragolpe no maligno é focarmos os nossos olhos em nosso objetivo e no que realmente importa, para que as distrações não nos envolvam, para que as distrações não nos sobrecarreguem. Satisfazer a Deus implica, Deus é aquele que nos arregimentou, então satisfazermos a Deus implica em alcançarmos o seu propósito para as nossas vidas. Às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de que Deus é um Senhor muito cheio de vontades e que fica toda hora querendo fazer uma graça e ele diz, não, agora eu não quero, eu digo não para você, e a gente fica ali frustrado, esperando Deus resolver e dizer sim. Não é assim que Deus age. A palavra de Deus é clara, Deus faz tudo para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem, o não coopera para o nosso bem, as adversidades cooperam para o nosso bem. Se você vai para a academia porque você quer ter um corpo sarado, eu duvido que você não vai sentir dor para poder alcançar essa musculatura rígida. Você vai se cansar, você vai sentir dor. Isso não é difícil? É difícil. Os treinamentos que o Senhor nos dá não é para nos provar do tipo, deixa eu ver se você vai dar conta, deixa eu ver se você vai desistir, vai dizer, desiste, e aperta aquele sininho que muitas vezes a gente vê em filmes de treinamento de militares. Não é assim, o Senhor não tem a menor intenção de nos humilhar, muito pelo contrário. O seu Espírito está permanentemente ao nosso redor dizendo, vai, você consegue, eu sei que você consegue, eu sou contigo, você vai conseguir, eu não te dou prova que você não possa suportar, você vai conseguir. Os seus intentos são para o nosso próprio bem. Então, satisfazer a Deus implica em alcançarmos o seu propósito para as nossas vidas. Ele deseja que nós cresçamos e nos fortaleçamos a fim de ocuparmos o lugar para o qual Ele nos tem chamado. Você não pode pegar uma criança e botar na cadeira do presidente de empresas gigantescas. Se esse pai, dono dessa imensa empresa, diz, o meu sucessor, o meu filho, será o futuro presidente desta empresa, ele vai ter que preparar essa criança para essa função. E o Senhor nos prepara para ocuparmos o lugar para o qual Ele nos tem chamado. Nós precisamos estar atentos para isso. Uma segunda forma de distração. Uma segunda forma de estratégia do maligno. A primeira que eu citei foi distração, e tudo isso está dentro das distrações. Agora eu vou partir para uma segunda estratégia dele. A segunda estratégia é negligência ou desconhecimento da palavra de Deus. Quando nós somos negligentes ou quando nós desconhecemos a palavra, negligente no sentido de aplicarmos e zelarmos pela obediência à palavra ou pelo desconhecimento dessa palavra, negligentes no sentido de não procurarmos conhecer, de não nos aprofundarmos, de não nos interessarmos pela palavra. Isso é uma imensa estratégia dele. E aí eu vou dar sequência naquele texto da segunda carta de Paulo ao Timóteo, agora no versículo 5 do capítulo 2. Ele diz assim, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Imagina se você está num jogo de futebol e você está lá sedento pelo gol e o sujeito vai lá e faz um gol com a mão. E aí ninguém viu que foi com a mão. Aí o estádio inteiro levanta, aquela euforia, aquela alegria, e aí o juiz anula o gol. Por quê? Foi com a mão, não valeu. Não valeu. Não importa o esforço que foi feito, o gol não valeu. Então a Bíblia, ela é um manual de vida. Ela é um livro que nos revela a pessoa de Deus, os seus propósitos e as suas regras. Deus tem regras, Ele tem mandamentos, os seus mandamentos devem ser cumpridos. Desde o princípio, Deus estabeleceu leis imutáveis, tanto para o universo, quanto para a criação, para a natureza, e o universo, a natureza, todos eles respeitam as leis imutáveis de Deus. Quando Deus deu limites ao mar, ali ficou o mar.
Porque antes, no início da criação, as águas ocupavam tudo. E aí a Bíblia diz, Deus fez separação entre águas e águas, e aí você tem mares, lagoas, rios, e ele fez, e também entre as águas que estão no céu, no firmamento, e as águas que estão na terra, e ele fez separação entre a terra seca e as águas. A porção seca se chamou terra, e o restante, mar, rio, lagoa, o que quer que seja, eram as águas. E aí, aquelas águas não respeitam os seus limites? Respeitam. A menos quando o homem também apronta e promove uma série de mudanças climáticas que promovem uma série de problemas, ainda assim, Deus está no controle de todas essas coisas. E ainda assim, o universo respeita as leis imutáveis de Deus. As estrelas permanecem nos seus lugares. Toda a constelação, os planetas e etc e tal. E tudo vai continuar funcionando até que tudo isso acabe, não é? E a natureza também respeita as leis imutáveis de Deus. As sementes que procriam, né? Os animais que se procriam dentro das suas espécies, as sementes dentro das suas espécies, respeitando as leis imutáveis de Deus. Por que com o homem seria diferente disso? Por que Deus permitiria que os homens não precisassem seguir essas regras e essas leis imutáveis? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E morreu. Morreu. São as leis estabelecidas por Deus. O homem morreu. O seu espírito morreu. E o espírito do homem só pôde ressurgir por meio da nossa conversão através do sangue de Jesus na cruz. Isso fez com que a nossa alma ressurgisse. Por isso Jesus disse a Nicodemos: importa que você nasça de novo, para que o seu espírito renasça juntamente. Ou seja, nascer de novo significa nascer no espírito, porque o espírito está morto. O espírito está morto. Aquele que não crê, o seu espírito está morto. Se não observarmos a palavra de Deus para podermos legalmente exercer a autoridade que nos foi outorgada, se nós não observarmos essas leis e esses princípios imutáveis, como poderemos prevalecer contra aquele que nos acusa de dia e de noite? Você sabia disso? Há um acusador que se apresenta diante de Deus para te acusar cada deslize que você dá, que ninguém vê, mas ele viu e ele vai lá e ele te acusa diante de Deus. Para quê? Para dizer diante de Deus, ele está sem autoridade. Ele não tem mais a legalidade. E ele acusa. Lá em Apocalipse 12, rapidamente, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Eles quem? Os nossos irmãos. O venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que eles deram de obediência à palavra. Por isso eles venceram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso ainda não aconteceu. Isso é algo que ainda vai acontecer em algum momento, que eu creio que não vai demorar muito, porque nós estamos realmente chegando no final dos tempos, já realmente nos últimos dias, e em breve isso vai acontecer. Será expulso o acusador, ele não mais terá acesso à presença de Deus para nos acusar. Então é importante que a gente esteja atento. Lá no Mateus 22, 29, a palavra de Deus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecermos o poder de Deus e usufruirmos desse poder nas nossas vidas e através das nossas vidas, porque Ele nos revestiu de poder e de autoridade. Ele deu isso a todo aquele que crê. Se você não se lembra dessas palavras, vá em Mateus 28, quando o Senhor Jesus
dá a orientação aos seus discípulos. Lembre-se, se você é discípulo, isso vale para você também. Isso vale para mim também. Na nossa ignorância ou negligência, nos deixamos contaminar, perdendo assim o referencial da pureza, da santidade que procede de Deus. A palavra de Deus diz que os impuros não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Terceira estratégia dele para nos roubar a autoridade ou encontrar brecha nas nossas vidas, por meio da nossa sobrecarga e exaustão. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero me deter um pouquinho mais nisso. Lá na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, a partir do versículo 27, diz assim: Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Eu não sei se você se lembra desse momento. Saul, eles estavam em guerra, perseguindo alguns inimigos, e Saul, na sua falta de mente para pensar, na sua falta de estratégia, ele pegou um povo que estava no meio de uma batalha e disse: vocês vão fazer um jejum. Ninguém come pão até o final do dia, porque eu quero os meus inimigos debaixo dos meus pés. E ele tira a força física daquele povo, colocando o exército em jejum. Só que na hora que ele disse isso, Jonatas não ouviu ele dizer isso. E aí, chegando nesse lugar onde havia um monte de mel espalhado pelo chão, Jonatas se alimenta desse mel e a Bíblia diz que tornaram a brilhar os seus olhos. E no final do texto diz: estava o povo exausto. Como nós podemos guerrear? Como nós vamos ter força para lutar e vencermos e prevalecermos se estivermos exaustos? Se estivermos sobrecarregados em demasia? Como vamos vencer essa batalha se nós não renovarmos as nossas forças em Cristo a cada dia? A palavra de Deus compara a própria palavra com os favos de mel. Olha que coisa mais linda. A palavra de Deus é como favos de mel, que nos traz essa revitalização, essa força, essa renovação das nossas forças em Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 6, 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A gente faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, e aí quando a gente está para colher os resultados daquilo que a gente semeou, a gente falece. Ou seja, não colhemos nada porque desfalecemos. Não podemos jejuar dessa palavra. Não podemos jejuar da presença de Deus. Porque nós vamos estar absolutamente enfraquecidos. Como não sucumbirmos ao desânimo, ao medo, ao abatimento, à exaustão, se não nos fortalecermos? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ainda aquele texto que nós começamos a ler, capítulo 2, agora no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Não esqueça essa palavra. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, ou seja, se cremos no Evangelho, se falamos do Evangelho, devemos ser os primeiros a usufruirmos e nos alimentarmos desse Evangelho, para que a gente possa ter força renovada a cada dia. Eu não estou falando apenas de nós experimentarmos os milagres, as soluções dos problemas e as intervenções de Deus ou coisas dessa natureza, porque nem sempre nós teremos as respostas imediatas ao momento do nosso clamor. Às vezes, há um tempo em que nós precisamos aguardar, e esse é um dos tempos em que a gente mais precisa se renovar, para que a gente não desfaleça. Então, para que nós experimentemos, por meio da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, essa renovação das nossas forças e da nossa fé e da nossa esperança e do nosso olhar, a gente precisa buscar todas essas coisas.
buscarmos nos alimentarmos da palavra e da presença do Espírito Santo de Deus vivo dentro de nós, usufruirmos, nos alimentarmos desse evangelho, experimentarmos por meio dessa comunhão gloriosa, com esse Espírito Santo glorioso, a renovação das nossas forças, a renovação da nossa fé, a renovação da nossa esperança, a renovação do nosso olhar. Os olhos de Jonatas, voltou a brilhar. E nós precisamos também que os nossos olhos voltem a brilhar. E aí, seguindo ainda esse texto de Timóteo, no capítulo 2, agora no versículo 7, Paulo diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. A compreensão que nós temos primeiro é pondera, ou seja, medita nisso. Medita nessas palavras. Traz a tua reflexão a essas palavras para que elas sejam bem compreendidas e bem digeridas. Deus trará a compreensão de todas essas coisas. E a compreensão que a gente precisa ter é essa. Mantermos o foco em nosso real objetivo, conhecermos e jogarmos conforme as regras do Senhor e nos fortalecermos por meio do Evangelho, de forma a chegarmos ao nosso destino final e não perecermos no meio do caminho. Então, para que isso aconteça, nós temos que nos tornar cristãos maduros. Porque os cristãos que não são maduros, eles não vão ser capazes de ter acesso a todas essas coisas. Uma criança, ela se cansa com muita facilidade. Ela é vulnerável, ela é facilmente manipulada, enganada. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, o texto nos diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, vocês já deviam estar ensinando, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a capacidade de discernir o bem e o mal e não nos deixarmos enredar por aquele mal que vem sorrateiramente nos envolvendo sem que a gente perceba, ela só é dada a nós por meio desse amadurecimento. Se formos imaturos, não vamos conseguir nos alimentar de alimentos sólidos, sermos aptos a esse discernimento. E aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, também diz assim, no versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, entenda bem, uma criança em Cristo, ou seja, um cristão imaturo, é um cristão carnal. E lembre-se que a carne é movida por suas paixões e que essas paixões lutam e contaminam e destroem a sua própria alma. Fazem guerra contra a sua própria alma. Ou seja, sermos um cristão imaturo é grande dano para as nossas vidas. Nós precisamos amadurecer no Senhor. E aí é que diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Havendo entre vós ciúmes e contendas, obra da carne. Obra da carne. E eu quero ainda citar algo que permeia a nossa maturidade. Vamos imaginar, nós já somos maduros espiritualmente, já somos maduros como pessoas. Eu vou pegar o nosso exemplo como indivíduos. Eu sou uma pessoa adulta, me alimento de alimento sólido, eu posso comer uma feijoada, eu posso comer uma carne, eu posso comer o que eu quiser. Ótimo. Por alguma razão eu adoeço. E nesse meu processo de adoecimento, eu sou internada no hospital e aí eu fico um tempo sem poder comer nada, depois eu passo a um alimento
líquido, depois eu passo a um alimento pastoso, depois eu passo a um alimento sólido, sem gorduras, para depois, no final, eu poder voltar a comer normalmente. Isso também acontece conosco espiritualmente. Nós podemos ser cristãos maduros e por meio de alguma luta, alguma batalha da nossa vida, alguma distração, alguma coisa que nós permitimos enfraquecer ou adoecer em nós, nós nos tornamos frágeis novamente, como crianças. E aí, de novo, parece que a gente perdeu a capacidade de discernir o bem do mal e de nos alimentarmos com alimento sólido. E, de repente, coisas que para nós eram tão óbvias antes, de repente, deixam de ser tão óbvias e a gente começa a questionar, começa a flexibilizar algumas coisas e dizer, mas não tem nada demais, isso não tem problema. E a gente começa, então, a enfraquecer a nossa maturidade, nos fazendo novamente imaturos espiritualmente. Esse caso é perdido? Não, é preciso que essa pessoa se recupere como aquele doente no hospital. Primeiro, ela precisa se dar conta da sua realidade, para que possa isso gerar nela arrependimento e ela possa novamente se colocar diante de Deus para que o Espírito de Deus a cure. E ela possa novamente se fortalecer gradativamente e estar plenamente apto a exercer o seu cristianismo maduro. Vamos vigiar, todos nós somos suscetíveis a todas essas coisas. Não tem cristão super. Nós todos somos vulneráveis, se não vigiarmos permanentemente, somos todos vulneráveis, nós precisamos vigiar. Quais são os sinais da nossa maturidade? Primeiro sinal, discernimento espiritual. A palavra de Deus diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse é um dos sinais da nossa maturidade, discernimento espiritual. Segundo sinal, andar no espírito e não na carne. Lá em Gálatas 5:16, a palavra diz, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu não sou especialista em grego, realmente não entendo, mas eu ouvi um comentário de um pastor muito maduro e que conhece muito as escrituras, e ele disse o seguinte, que essa palavra espírito, que nesse texto está com letra maiúscula, fazendo referência ao Espírito Santo, na verdade, no original, ele faz um comentário dizendo que não é o Espírito Santo, é o nosso próprio Espírito. E eu fiquei pensando, ser o Espírito Santo faz muito sentido, obviamente, e ser o nosso Espírito também faz muito sentido. Por quê? Porque se eu ando no meu Espírito, isso quer dizer que o meu Espírito está vivo, e se ele está vivo é porque ele está em comunhão direta com o Espírito Santo de Deus, e por isso eu não satisfaço as concupiscências da carne. O meu espírito só é vivo quando ele está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque se eu perco essa comunhão, o meu espírito morre. Ele deixa de me dirigir na direção do Espírito de Deus, né? Então, eu não sei te dizer exatamente se é uma coisa ou se é outra. O fato é que nós não podemos andar na nossa carne, mas no Espírito, no mover do Espírito Santo de Deus, ou no mover do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, para que por meio dessa condução do nosso espírito, guiado pelo Espírito de Deus, nós não venhamos a satisfazer as concupiscências da nossa carne. Um outro sinal de amadurecimento é aceitar repreensão. Como é difícil ser repreendido. E a palavra de Deus diz assim, que lá Paulo, num determinado momento, disse, e eu repreendi Pedro face a face. Precisei repreendê-lo, porque ele se fez repreensível. Então, na verdade, aceitar a repreensão é muito necessário. A palavra do Senhor nos diz assim, repreende o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Se nós não formos capazes de aceitar uma repreensão, como vamos identificar as nossas fragilidades? O salmista diz, quem pode identificar as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
E o Senhor nos diz, por que você é capaz de ver o cisco que está no olho do teu irmão e você não consegue ver a trave que está no teu próprio olho? Então não é muito fácil, na verdade é bastante difícil identificarmos as nossas próprias faltas, a menos que seja pelo Espírito Santo de Deus que nos revela, que nos convence, que nos conduz em arrependimento. Mas os nossos irmãos e nós para com os nossos irmãos podemos nos ajudar mutuamente nesse aspecto. Podemos ser usados por Deus para repreender alguém a quem amamos. E a Bíblia diz que Deus repreende a quem Ele ama. Isso é uma prova de amor, mas é preciso que a gente faça isso em amor. Não para ruína, não para humilhação, não para destruição, mas para resgate. Para resgate, mas a gente precisa ser humilde o bastante para recebermos essa repreensão. Nos tornarmos ensináveis. Nos tornarmos corrigíveis. Ora, Hebreus 12, a partir do verso 4. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então a nossa maturidade precisa também se revelar em não desmaiarmos quando somos repreendidos, em não nos abatermos e em nem resistirmos a essa repreensão, para que a gente possa ser corrigido em qualquer falha que possamos estar cometendo. Mais um sinal da nossa maturidade, sermos mansos e humildes de coração. Um sinal claro de maturidade é nos parecermos com o nosso Senhor Jesus. Sempre que encontrarmos sinais de vaidade e de arrogância na nossa alma, dentro de nós, nos deparamos com a força da nossa própria carne. Então, a carne está brigando para prevalecer. Quando você identificar em você sinais de arrogância e de vaidade, dá neles, pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo na tua própria vida, resiste a essa soberba e a essa vaidade. E se humilhe diante do Senhor para que Ele te auxilie nessa vitória, porque o Senhor nos chama a sermos como Ele é, manso e humilde de coração. Isso é sinal de maturidade. Então, lá em Mateus 11, né, é exatamente esse texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para as vossas almas, ou seja, renovação das nossas forças e não nos mantermos sobrecarregados além do necessário. Achareis descanso para a vossa alma. Mais um sinal de maturidade é um espírito de obediência. A palavra de Deus fala claramente que aquele que o ama também o obedece. Aquele que o ama também ama os seus mandamentos. O sinal de maturidade espiritual é a nossa capacidade de obedecermos a Deus. Um espírito de obediência. E lá em Hebreus 5:8 diz, embora sendo filho, está falando a respeito de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, embora sendo o Filho de Deus. Que dirá nós o quanto precisamos aprender a sermos obedientes. E lá então, voltando àquele texto de 2 Timóteo 2,4, diz, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, não é fazer a minha própria vontade, é satisfazer aquele que me chamou, que é o nosso Senhor Jesus, e por isso sermos obedientes. Por fim, sinal de amadurecimento espiritual é conhecer e confiar no amor de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a minha vida está uma luta interminável, eu não suporto mais, eu tenho sofrido, eu tenho estado em angústia. Os salmos mostram muito esses momentos.
O salmista diz, a minha pele já se apegou aos meus ossos, tamanho o meu sofrimento. Eu não consigo dormir, eu fico junto com a coruja durante toda a noite acordado, tamanha angústia da minha alma. Nós sabemos que há momentos muito difíceis, mas é muito necessário que a gente exercite a nossa confiança, o nosso conhecimento a respeito da forma como Deus age e de quanto Ele se importa conosco, de quanto Ele nos ama. Em diversos salmos em que o salmista começa descrevendo todo o seu sofrimento, no meio do salmo, no final do salmo, ele traz uma palavra de fé e de esperança, porque eu sei que o meu Senhor vai se levantar, eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que Ele vai me tirar dessa situação, eu sei que Ele vai me dar a vitória. Porque sinal de amadurecimento, conhecimento de que Deus vai nos provar, nunca além das nossas forças, mas que nós vamos prevalecer pela sua própria intervenção, pela sua própria misericórdia, e Ele não vai deixar que sejamos provados além da nossa força. Precisamos estar bem firmados no amor de Deus, por meio de Cristo. Estaremos fortemente alicerçados, como aquela casa que é edificada na rocha, de maneira que nada poderá nos remover desse caminho que nos leva à cidade celestial do reino eterno do nosso Senhor Jesus. Amém? Você tem um anseio de chegar nesse lugar? Eu anseio ardentemente chegar nessa cidade celestial do reino eterno do nosso Senhor Jesus. Eu separei aqui 3 versículos para te animar e te fortalecer. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. 1 Coríntios 16:13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Gálatas 5:1. Ou a lei de Cristo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. No nome de Jesus, a verdadeira espiritualidade consiste em perseverança, paciência e humildade. Eu tirei essa frase de um artigo do João da Cruz, do livro que ele escreveu, A Noite Escura da Alma. Um livro escrito em 1500 e alguma coisa. A verdadeira espiritualidade consiste em perseverança, paciência e humildade. Glórias a Deus. Que assim sejam as nossas vidas, maduras e verdadeiramente exercendo essa autoridade, sem dar lugar ao diabo que nos prive dela, seja por que estratégia for que ele tente contra as nossas vidas. Amém? No nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças, porque cremos no poder da tua palavra e cremos naquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. E o Senhor nos revestiu de autoridade e queremos exercitar essa autoridade, Senhor, contra toda a força das trevas, nos mantermos firmes, Senhor, inabaláveis na tua presença, ouvindo a voz do teu Espírito, direcionando as nossas mãos, a nossa palavra, as nossas ações, os nossos olhos na direção certa desse caminho perfeito e eterno que o Senhor nos botou para alcançarmos o teu reino eterno. Pai querido, abençoa-nos, ajuda-nos. Aquele que está enfraquecido, seja fortalecido em o nome de Jesus. Aquele que é ainda imaturo, amadureça pelo poder do nome de Jesus. Aquele que está abatido, Senhor, levanta-o na tua força. Nós queremos chegar juntos, Senhor. Toda a tua igreja junta na tua presença, a tua noiva adornada, vestida, santificada, lavada e remida pelo teu sangue, revestida de uma autoridade que a tua palavra diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Essa é a tua igreja, essa é a tua noiva e assim seremos pelo poder do nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Pai, abençoa-nos.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Teu Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Tenha uma excelente noite e durma saboreando essa palavra maravilhosa de tudo quanto Deus tem reservado para a tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus. Amém?